Tá? Mamãe tá assistindo desenho, tá? Tá assistindo desenho. Ah, meu Deus, mãe. Ó, o bonequinho de mãe. Tá assistindo, mãe. Vamos tomar café, bola? Bola, tomar café? Tome, tome. Pega. Pega o pãozinho. Diga bom dia, gente. Tomando café. Tome. Tome, tome. É seu, é tudo seu. Cadê a linguinha da mãe? Mostra a linguinha da mãe. Ah, toma, pãozinho. Toma. Que delícia. Que totoso. Ai, ai. Ah. Ai, vai golfar no meu pão. Solta o meu pão.